Olá, meus caros. Estamos aqui para mais uma aula sobre a história de Porto da Folha. E iremos começar hoje com a questão puxada para a economia. Vamos falar um pouco do setor bancário. Pois bem, em Porto da Folha nós tínhamos dois bancos estatais, né? O Banese e o Banco do Brasil. A começar pelo Banese, que é mais antigo. Banese é de maio de 1968. Ele foi fundado na gestão municipal de Harold Santana, com o apoio, né, do então governador por Sergipe, Lorival Batista. Você repara que de vez em quando coincidem essas datas de 68 e 69, Harold e Lorival Batista. Foi um período realmente rico para Porto da Folha. Naquela ocasião, o primeiro gerente, né, foi José Divaldo Vieira. O Banese tem prestado um grande serviço aos munícipes, né, de Porto da Folha, e até hoje está lá, ao contrário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi fundado, né, em outubro de 74, um pouquinho, né, mais jovem, e foi na gestão de José Miguel Xavier, tendo como governador o então engenheiro Paulo Barreto de Menezes. Também foi um serviço bastante importante e relevante, sobretudo nos anos 80 e 90, né, quando o banco trabalhava com financiamentos ao agricultor e outros, né. E foi um banco, assim como o Banese, em que teve um número de funcionários significativo, né. Hoje, tanto o Banese como qualquer outro banco do Brasil, por conta da informática, nós temos poucos funcionários, mas que realmente o Banco do Brasil prestou um serviço de grande relevância para Porto da Folha. Infelizmente, né, aliás, o primeiro gerente, só para complementar, o primeiro gerente do Banco do Brasil dá-se o nome de José Garcia, né? Mas, como é sabido pela maioria dos buraqueiros, este ano, 2021, por conta da política econômica do governo federal, o Banco do Brasil encerrou suas atividades em Porto da Folha, né? Eu diria que foi uma perda muito grande para o município e região. Até porque Porto da Folha, de 2 décadas para cá, tem perdido, né, algumas instituições. Porto da Folha tinha o IBGE, acabou. Porto da Folha tinha, digamos assim, um hospital regional, né, passou para a Glória. Enquanto Glória, nós temos a Caixa Econômica, nós temos o Banco do Brasil, nós temos o Banese, né? Eu sei que, por um lado, ganhamos o INSS, né, que já era questão até de há muito tempo termos isso. Mas o certo é que o Banco do Brasil certamente faz muita falta. Eu andei conversando com os moradores, colegas meus, e realmente eles reclamam muito da falta do Banco do Brasil. Mas era 2 bancos que fomentavam, né, sobretudo o Banco do Brasil, essa questão do financiamento, sobretudo ao agricultor. Nós temos só o Banco do Nordeste na cidade vizinha de Gararu, né? Então, Porto da Folha, infelizmente, perde um pouco com isso, né? Esperamos que, doravante, podemos adquirir ou que o banco volte, né, com mais força para aquele município. Mudando de assunto, vou falar da alegria, né, do buraqueiro, que além da vaquejada, o buraqueiro tem como esporte o futebol, né? E nós tínhamos e temos 2 clubes em Porto da Folha que se rivalizaram durante os anos 70, 80, 90, né? Vou falar primeiro do Guarani, né? O Guarani, a Associação Atlética Guarani, né, como é conhecida, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1940, né? O autor, juntamente com outras pessoas, foi seu Mané Cassiriaca, né? Juntamente com outras pessoas. Em 79, seu filho Genildo, na presidência, então ele criou o estatuto, né, do clube, do Guarani.
O Guarani recebeu incentivos, né, municipais e pegava ali aqueles jogadores, Nossa Senhora da Glória e tal, da Redondeza, e criou um clube significativo. Na gestão de Luiz Neguinho, Luiz Gonçalves Lima, o Guarani tornou-se profissional. Entrou para o hall dos times profissionais. E no mesmo ano que ele entrou, disputou a segunda divisão e foi campeão. 1988. Né? Já em 2009, o Guarani conseguiu o acesso, né, para a primeira divisão, digamos assim, a divisão nobre, né? E passou alguns, salvo engano, 2 campeonatos na primeira divisão. Então o Guarani entrou para o cenário estadual, né, como um time de primeira. A verdade é essa. Mas quando eu falo em rivalidade, né, do Guarani em relação à disputa, vale ressaltar que o Guarani tem um estádio chamado Estádio Caio Feitosa, que fica na Rua de Baixo, né, em Porto da Folha. Nós temos ainda também o Cruzeiro, né? O Cruzeiro surgiu depois. O Cruzeiro vai surgir em 70, né? 7 de setembro de 1970, através de Maneca de Orlando, certo? E a partir dali criou-se uma rivalidade. Lembro, como se fosse hoje, que o campo do Guarani ficava, digamos assim, repleto de torcedores da Restinga, como diziam, que era do Cruzeiro, e o do Guarani. Era uma peleja interessante. Depois que o Guarani passou para a primeira divisão, né, o Cruzeiro, infelizmente, não ingressou, né, essa rivalidade, digamos assim, ficou um pouco de lado. Né? Cruzeiro tem seu estádio na Rua de Cima, lá no final da Restinga, com o nome do ex-prefeito Arualdo Santana, certo? Mas até hoje existe. Por sinal, o Cruzeiro tem um gramado muito bom, né? E também temos hoje o campo da associação, que é ali perto do cemitério, descendo por ali. É um campo bem cuidado, né? Um gramado belíssimo. Não é murado, mas ainda assim é uma praça ótima para o esporte, certo? Se falando em ginásio, nós temos também o ginásio municipal Eloy Lima Poderoso, fica na Coroa do Meio, um grande ginásio de esporte, né? Que vez por outra tem campeonatos, né? Assim também como nós temos na parte privada um campo de society chamada Arena Porto da Folha, fica ali na BR entre Lagoa do Rancho e é próximo até da Lagoa Salgada, digamos assim, certo? Então Porto da Folha toda a vida foi amante do futebol. Vale ressaltar também que todos os povoados têm um clube. Vez por outra se faz, né, um campeonato municipal, né, e engloba, digamos assim, todo o município. É interessante, muito legal o esporte em Porto da Folha. O buraqueiro ama o futebol. Não por acaso, sempre que o Guarani está jogando, é casa cheia, né? Essa é a parte do esporte que nós temos para vocês. Novamente, virando a chave e falando, né, de outros conteúdos, nós temos o folclore de Porto da Folha. Porto da Folha apresenta também o samba de coco, né, que é uma coisa típica lá do Mucambo, daquela região. Claro, a dança do toré, né, que se refere, é atribuída aos índios, né,
ao Zinho de Chocó. Fora, claro, o chachado, nós temos o aboio, nós temos a toada, né? Nós temos a parte das rezadeiras, né? Sobretudo ali da região do Araticum, né? Enfim, Porto da Folha também tem essa parte e tem a parte das lendas, né? Quais são as lendas buraqueiras? Pois bem, nós temos as lendas, por exemplo, quando o rio enchia, não tinha hidrelétrica, né? E o rio, né, atingia uma vazão alta, né, e até ficava no meio das árvores. Segundo os canoeiros que viajavam para a Ilha do Ouro, passava por uma árvore, né, que ouvia um choro de criança. Essa árvore ficou batizado de Chora Menino, né? Então eles tinham um certo, digamos assim, receio de passar por ali, certo? Outra lenda também, essa é mais atribuída ao velho Chico, né? É o Nego d'Água. Segundo alguns pescadores, principalmente pescadores noturnos, diziam ver, né, esse negro, né, saindo das águas. E aí ficou essa lenda, né, digamos assim, né? Claro, além do fogo corredor. Né? Fogo corredor, ali na região do Morro do Cruzeiro, né, aparecia aqueles pontos, né, de fogo, e as pessoas ali atribuíam a um fogo corredor. Mas a lenda mais, né, relevante e badalada é João Valentim. Né? João Valentim é um senhor que morava entre Monte Alegre e Porto da Folha. Não se sabe direito a procedência dele, mas ele era uma atração à parte. Dizia ele que corria 7 cidades à noite, né? E contava o que via durante a noite. Dizia ele que se virava, né, de um cachorro, de um gato, né? E mais tarde ele perguntava, né, digamos assim, às pessoas, se as pessoas tinham visto, por exemplo, algum gato, algum cachorro, e descrevia o animal e em seguida dizia: era eu que estava ali, certo? E ele costumava ir à feira de Porto da Folha. E em torno dele, né, as pessoas rodeavam ali, ficavam ali. Curiosamente, né, ele tinha as unhas bastante compridas, né, e foi uma lenda que marcou e até hoje marca a história de Porto da Folha. Aguardo você na próxima.